Olá, neste vídeo vou ensinar você como configurar o booster de ações no seu robô. O booster de ações permite ao seu robô executar diversas ações na web para serviços que oferecem uma API HTTP. Para te ajudar a entender melhor como ele funciona, eu criei um robô de exemplo que gerencia uma lista de espera em um restaurante em Viçosa. Então, para começar, você deve ir em Treinamento, Boosters, apertar a opção Exibir Boosters Avançados e, em seguida, no ícone de engrenagem ao lado do booster de ações personalizadas. Como você pode ver, aqui eu já deixei configurado 4 ações para esse robô: criar usuário, buscar usuário, atualizar usuário e apagar usuário. Vamos visualizar uma ação de escrita e eu vou explicar cada campo para você ter uma noção melhor de como funciona a configuração de uma ação. Então, aqui na ação criar usuário, ao editá-la, a gente tem 3 grandes áreas: as configurações gerais da ação, as configurações da requisição da ação e os parâmetros de entrada da ação. Em configurações gerais, a gente deve descrever a ação de uma forma que o agente pode inferir que o uso dela deve acontecer baseado na interação com o cliente da conversa. O nome da ação é um nome simples e descritivo do que a ação faz. Nesse caso, a ação é criar um usuário. E a descrição da ação é um conjunto de detalhes adicionais, como quando a ação deve ser executada, o resultado que a ação vai causar para você ou no sistema. Tendo esse campo especial aqui, que facilita ao agente também o entendimento de qual capacidade que agora ele tem. Importante preenchê-lo para um uso mais assertivo das ações pelo agente. No caso, é só seguir os exemplos aqui e expressar a sua ação no infinitivo. Então temos a ação emitir uma segunda via de boleto como exemplo, enviar o e-mail de recuperação de senha, modificar o nome do usuário. Nesse caso, a ação dá a capacidade ao agente de criar usuários. Vamos à segunda área. Nessa segunda área, se você está familiarizado com o protocolo HTTP, vai ser bem simples para você. Mas se você não está familiarizado, o protocolo é relativamente simples e é fácil de entender também. Aqui a gente consegue configurar o método de chamada para o endereço fornecido para você e o endereço fornecido e também os cabeçalhos da requisição que são enviados para o endereço. Em resumo, o método GET a gente usa para pegar informações, o POST para enviar informações, o PUT e o PET para atualizar informações e DELETE para apagar informações. Caso você tenha dúvidas sobre como utilizar esses métodos e quais as funções eles vão executar, consulte a documentação da API que você está usando de referência. Aqui temos o endereço que será utilizado. A gente também pode especificar parâmetros de caminho nesse endereço. Por exemplo, se a gente quisesse publicar dentro de um usuário, poderia colocar aqui no caminho o identificador do usuário e um outro recurso dentro dele que a gente quer atualizar. Note que já aparecem as instruções de como adicionar esse parâmetro para o envio dessa requisição. Esse parâmetro vai ser adicionado aqui embaixo, se a gente apertar adicionar. Para esse exemplo, a gente vai só criar usuários, então não existe um identificador de usuário ainda. Eu vou deixar o endereço nesse formato. Aqui são os cabeçalhos de requisições, que a gente pode escolher o conteúdo, né, o tipo MIME e ANA da requisição. E aqui a autorização, se a API que você estiver utilizando tiver como requisito requisições autorizadas. Por fim, vamos aos parâmetros. Os parâmetros são informações utilizadas para configurar o comportamento da ação que está sendo feita em cima desse recurso. Né? Em outras palavras, como essa ação vai afetar o recurso em questão, né? Nesse caso, o usuário. Como a gente está fazendo uma criação de usuário, esses parâmetros representam os campos que vão ser adicionados ao usuário quando a gente fizer a requisição. Novamente, consulte a documentação da API que você está usando para descobrir quais valores existem de parâmetros e qual é o efeito desses parâmetros. Nesse exemplo, eu criei 3 parâmetros, né? Parâmetro de gênero, parâmetro de e-mail e o parâmetro nome. E aqui a gente tem também alguns campos para descrever o parâmetro e auxiliar o agente a decidir quando utilizar ou não essa ação. Né? Aqui eu coloquei um parâmetro gênero, só que eu coloquei apenas 2 parâmetros permitidos, male e female, porque essa API é em inglês. Então o robô já vai conseguir sempre conversar com o cliente e decidir quais tipos de valores vão ser colocados.
Nesse campo de exemplo, a gente coloca um valor de exemplo para esse parâmetro, e no campo formato a gente pode também descrever algum tipo de formatação que esse parâmetro deve ter. Por fim, a gente tem a opção do campo ser obrigatório ou não. Caso o campo seja obrigatório, o robô sempre vai preencher algum valor dele antes de enviar a requisição. Aqui um outro campo de e-mail, a gente colocou o formato como e-mail, e aqui um e-mail de exemplo. Deixei a descrição em branco porque o robô ele é esperto o suficiente para entender que esse campo é um e-mail e como ele funciona. Por fim, o nome do usuário. O usuário que estiver querendo entrar numa lista de espera, é importante a gente saber o nome dele. O nome e e-mail estão marcados como obrigatórios, então o robô vai requisitar eles antes de enviar a ação. Como eu fiz algumas modificações simples aqui para mostrar para vocês, eu vou apertar em atualizar a ação. Aí está salvo a ação de criar o usuário. Agora a gente pode fazer um teste. Olá, gostaria de entrar na lista. Bem-vindo ao bar de jogos. Para adicionar você à lista de espera, precisarei de algumas informações. Nome e endereço de e-mail. O nome é Heitor. O endereço heitor@neural.com.br. Nesse momento, o robô está extraindo as informações da minha mensagem, efetuando uma chamada na API e vai interpretar a resposta da API e nos dizer o que aconteceu como resultado. Obrigado pelas informações, Heitor. Vou te adicionar à lista. É que ele inicia a requisição e já tem a resposta. Você foi adicionado com sucesso à lista. Seu cadastro foi confirmado no sistema. Se nós quisermos mais alguma coisa, ele pode nos ajudar. Não, obrigado. Essa API ela tem um endereço público, então a gente pode consultar os valores. Vamos procurar usuários aqui por e-mail e ver se nós realmente estamos na lista. Realmente foi criado um usuário com o identificador 1 e o nome e-mail. Vamos dizer que um tempo no futuro eu mudei de ideia e não quero mais fazer parte da lista. Aí eu vou pedir para o robô me remover da lista. Vamos dar uma olhada na ação apagar o usuário para entender como isso funcionaria. Aqui nas configurações gerais temos umas configurações bem diretas e simples, né? Apagar o usuário. Ela dá ao agente a capacidade de apagar o usuário. Como a gente quer apagar um usuário, vamos utilizar o método delete. E para saber qual usuário apagar, é necessário o identificador do usuário. Parece que está sobrando esse texto aqui. Identificador do usuário a ser apagado. E esse identificador é sempre obrigatório, porque a suposição é de que o usuário sempre existe. Repare que quando um usuário estiver conversando com esse robô, ele não sabe o identificador dele, ele sabe somente o e-mail. Então, o robô ele é esperto o suficiente para entender que ele pode buscar usuários pelo identificador. Vamos ver isso em ação. Olá, gostaria de sair da lista. Então, para prosseguir, precisa do seu e-mail para localizar seu registro. Repare que o robô entendeu que ele precisa fazer essa busca. Então, vamos informar o e-mail. Nesse momento ele efetua a busca, encontrou meu registro e pede a confirmação, como é uma ação sensível, para pagar o registro. Vou dar a confirmação. Como em todas as iterações, ele vai olhar todas as mensagens que aconteceram até agora na conversa, inclusive as respostas anteriores de outras APIs, que também ficam salvas na conversa, e já vai conseguir identificar que nesse histórico o identificador foi retornado numa requisição anterior e executar a ação no usuário apropriado. Aqui ele confirma pra gente. Pronto, o cadastro foi removido com sucesso. Não há mais nenhum registro no sistema. A gente pode voltar aqui no nosso endereço da API, atualizar os dados. E agora não temos mais nenhum usuário com esse e-mail cadastrado. Caso a gente queira que o robô execute várias ações em sequência, por exemplo, buscar e apagar imediatamente e informar ou não o usuário, a gente pode atualizar a descrição das ações para que esse seja o caso. O Booster de ações ele adiciona extrema flexibilidade ao seu robô, visto que a maior parte das ferramentas online elas funcionam através de APIs na web. Aqui você tem o poder de acessar, né, ler, escrever, atualizar qualquer recurso de qualquer API web. Você pode fazer coisas como emitir segunda via de boleto, recuperar senhas do usuário, reiniciar roteadores ou estações externas que forem críticas a seu negócio, atualizarem dados em um CRM, fazer busca no banco de dados. Então limite realmente a sua criatividade. Em caso de dúvidas, necessidade de ajuda ou de sugestão, entre em contato com a gente.